Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, de Língua Portuguesa, e estou aqui hoje para gravar uma aulinha para vocês de dica muito especial. É, Muitas vezes eu vejo escrito algumas palavras de modo indevido, ou as pessoas escrevem de modo inadequado, ou pronunciam de modo inadequado alguma coisa. E aí eu gostaria aqui de deixar registrado essas observações. Lembrando, de início, é importante que se diga que isso aqui não é para que nos coloquemos acima das demais pessoas. Isso aqui é apenas um referencial para que os alunos possam escrever um pouco melhor, falar um pouco melhor, e para ser usado em momentos pontuais, numa redação ou em circuitos que exija de nós uma linguagem mais bem elaborada, uma linguagem formal. Tudo bem? Então não há aqui nenhuma pretensão de desmerecer quem quer que seja, tá? Acho que linguagem é igual a roupa. A gente costuma adaptar aos ambientes em que nos encontramos. Se você está com pessoas mais simples, você usa uma linguagem mais simples. Se você está no meio que demande de você um vocabulário mais apurado, você faz uso de uma linguagem mais apurada. Se você vai fazer uma redação, um texto, é necessário que você tenha uma linguagem formal adequada para aquele contexto, para que sua nota seja melhor. Tudo bem? Fazendo essas considerações iniciais, vou aqui passar para vocês o logo do canal e depois vamos colocar coisas que não existem na língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá então. Pronto. Vamos lá. Professor, primeira coisa que o senhor ouve ou vê bastante. Eu vejo muito escrito por isso e de repente junto, tá? Então, escrevam por isso separado e de repente separado, tá? Essas são as duas considerações iniciais que eu gostaria de deixar registrado para vocês, tá? Mas vamos lá. Professor, quais são as coisinhas assim que as pessoas mais erram? Olha só, menos. Menos não existe. Que mais, professor? Esteja. Espero que você esteja bem, seja feliz. Não existe. Chego. Eu tinha chego. Há muitas pessoas que dizem isso. Eu tinha chego, né? Existe o participo regular e irregular. Alguns verbos, como por exemplo imprimir, admite impresso e imprimido. Beleza. Mas o verbo chegar, ele não admite a forma irregular chego, tá? Chego não é certo. Abrido. Ai, abrido. Eu tinha abrido. Não existe isso. Ai, dá uma abridinha na janela. Se não existe abrido, não existe abridinha também. Seja, já falamos, né? Seja e esteja. Eu trouxe do verbo trazer. Não existe trouxe também. E esse aqui, pessoal, galfo. Há pessoas que supõem que estão falando corretamente, né, no linguagem formal, aí fala galfo, solta um galfo, né, mas é garfo mesmo. Certo? E esse aqui muitas pessoas usam, né? Usei bastante quando era jovem ainda, o tal do trupicão, né? Nossa, levei um trupicão, né, gente? Então, trupicão, será que tem trupicão? Não, né? Ah, e ela vive bem com o menino, ela vive bem com o esposo, vive bem. Olha, o verbo viver faz vive, né, nas conjugações aí do uso menos privilegiado. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, olha só, menos. Eu não posso falar, ela está menos triste hoje. É menos, tá? Ainda que seja uma mulher, é menos. Então a gente vai falar menos. Espero que ele esteja feliz. Ele havia chegado, tinha chegado. A janela estava aberta, o portão estava aberto, tá? Espero que você seja feliz. Ele trouxe aquilo que solicitamos. O garfo é bom. Levei um tropeção. Pode usar tropeção. Ele vive bem, tá? Então essa é a primeira parte. Segunda parte, professor, vamos lá. Coisas estranhas. Cabeu. Não cabeu aqui. Eu ponhei, claro que eu ponhei. Não foi eu.
Se eu ver ela, fazem 10 anos que não vejo. Meia adoentada. Já imaginou uma meia adoentada? Meia que você usa lá nos pés, doente? É estranho, né? E esse aqui, esse bicho estranho, esse aqui é o tal do Malemar. A pessoa, Malemar fez isso, já me pediram que fizesse outra coisa. Malemar fiz o favor, escutei muito Malemar. Se caso precisar de ajuda, se caso precisar, meu Deus, não. Olha só, também não existe. Cabeu, ponhei, não ponhei, não foi eu, seu Verela, meia doentada, malemar, se caso precisar, não. Qual que é a forma formal, professor? O padrão culto formal da língua? Coube, pus, ontem eu pus, né? O verbo conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito simples do modo indicativo. Não fui eu, fui, tá? Fui. Se eu a vir. Gente, muito comum usar esse ver ela. A gente não pode colocar pronomes depois de verbo, tá? Viu ele, viu ela, pega nós, beijei ele, encontrei ela. Não posso usar eu, tu, ele, nós, vós, eles após o verbo, com função de complemento. E o problema do verbo, quando o verbo está no futuro do subjuntivo, o que é isso? Quando tem o quando e o se eu fizer, quando eu fizer, tá? Então, toda vez que tiver o quando, se, o verbo está no futuro do subjuntivo, futuro do modo subjuntivo. E aí o verbo ver, por um processo de formação que eu não vou explicar aqui, tem até aula na internet sobre isso, que eu já postei, ele ganha a forma vir. Então, se eu vir, se eu revir, né? Se eu revir, se eu antevir, muito cuidado com esse verbo. Muita gente, se eu ver ela, quando eu ver ela, e por aí vai. Não pode, tá? O verbo ver, ele vira vir no futuro de subjuntivo, tá? Há um processo, ele vem lá da terceira pessoa, do plural, do pretérito perfeito, do indicativo, você tira a desinência e o que sobra é a forma correta. Mas tem um vídeo específico sobre isso. Vamos gravar só a forma correta neste vídeo de hoje. Fazem 10 anos. Pessoal, o verbo fazer nas indicações de tempo passado não tem plural. Então é faz 10 anos, faz 5 minutos. Quando indica a temperatura também, faz 10 graus neste momento. Tudo bem? Meia adoentada. Não existe meia adoentada, né? Meia é uma peça da indumentária que você usa lá nos pés. Você tem que falar meio, tanto para homem como para mulher. Ela estava meio adoentada. Ela estava mais ou menos, ela estava um tanto. Funciona como advérbio aqui de modo. Malemar. Esse malemar é o mal e mal, né? Então é a expressão adverbial, mal e mal. Então fala, mal e mal fui reprovado, veio outro concurso. Mal e mal fui reprovado, veio outro concurso. Então as pessoas usam malemar, né? Mas é o mal e mal, esse parzinho aí. Se caso precisar. Não, ou você usa o se ou você usa o caso, né? Então ambas são conjunções subordinativas condicionais. Então o que você vai fazer? Se eu precisar ou caso eu precise, tudo bem? Não pode usar o se caso. Tudo bem, pessoal? Ou se ou caso. Então essa é uma diquinha só para a aula de hoje, de umas formas que as pessoas falam, escrevem de modo inadequado na linguagem comum do dia a dia. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje, dessas dicas essenciais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.